começar o nosso bate-papo aqui. A Nora vinha comentando aqui do turismo familiar que ela fez pela Argentina nas últimas semanas. Ela que, aliás, tem viajado bastante, né? Já tinha feito uma tour aqui pelo interior paulista. É uma beleza essa vida. Então, mas vamos fazer o seguinte, então vamos até alterar a pauta e começar por ela, porque é o seguinte, na semana passada, esses nossos consensos são sempre catastróficos, né? Na semana passada, a gente tinha um consenso. Olha, a gente não sabe quem vai ganhar a eleição, mas sabe quem vai perder é o governo. Porque àquela altura a gente fazia uma conta de 2 terços, 1 terço, uma conta bem de padaria, uma conta bem tudológica, né? O fato é que o candidato do governo surpreendeu. Milei ficou com 30, a candidata Bullish ficou com 23 uns quebradinho ali, e o candidato governo 36 uns quebrados, surpreendendo. Hum. A uns estão atribuindo aí, eu vou perguntar para a Nora se ela concorda também, que foi o pessoal do PT lá que deu uma turbinada na campanha. Só que é assim, eu acho que o Milei vai ter que dar, apesar que parece que já se é uma pesquisa dando o Milei na frente com um pouquinho de vantagem, eu já vi isso em algum lugar antes. Mas eu vou perguntar para a Nora o seguinte: bom, Nora, todos quebramos a cara, né? Houve uma Uhum. surpresa geral. Você acha que o pessoal da campanha do PT de fato é relevante nessa melhora do Massa? E como é que você vê esse resultado aí? Olha, eu estou me debruçando em cima dos números, que eu queria escrever sobre isso, lá para o Papo de Boteco, mas eu acho que tem uma análise que tem que ser feita. Aumentou o número de pessoas que foram votar em relação às PASSO, tá? Então, se você pega os números, Explica para tá, Brazucado o que que é a Passo, porque tá, esse é um PASSO, negócio meio diferente que tem lá na Argentina do que aqui no é, Brasil, né? a Argentina não tem jabuticaba, mas tem coisa que só tem lá, tá? As PASSO são as primárias, agora eu esqueci o A que era. Bom, o S são simultâneas e o O são obrigatórias. O A esqueci o que era. Bom, tudo bem. São as primárias que elegem o candidato dos partidos que têm o direito de disputar. Com isso, ele se elimina todos os candidatos dos partidos nanicos. Tá? Na verdade, aquilo funciona como uma grande pesquisa eleitoral bancada pelo governo, tá? Basicamente. Ah, então, nas Aí, PASSO, se você não tiver determinado número de votos, você nem vai, pô. Você não pode exatamente, disputar. Você precisa exatamente, passar no mínimo de votos. exatamente, tá? Então, aqueles, Interessante, né? Legal isso, é, né? É. tem, Dá uma E aí, filtrada, né? mas aí você começou em pode ter 2010, 2011 isso, tá? mais de um candidato por partido, podem disputar. Então, Não, como é que é então, isso? Você- pode, mas aí quem é eleito, por isso, por exemplo, o Larreta estava disputando com a Bullrich, se não me falha a memória. É, quase certeza que sim, tá? Me Ele não permite foi uma aprovado, ela observação, foi. Nora? Sim, Primárias abertas, simultâneas e isso. obrigatórias. Obrigatórias, isso. mas Tá? então uma dúvida que é a seguinte: dois caras, você vai votar só numa pessoa ou você pode votar em vários candidatos? Não, não, você vota só numa, Só e num. dentro do partido, se você tem mais de uma, você vota num único Numa candidato. só. Tá. Exatamente. Tá? Então, Ah, por então E exemplo, pode aí o ter vários candidato daquele candidatos e o partido mesmo que. partido assimila supostamente a Isso. candidatura. Ah, exatamente. Tá? interessante. Nossa, isso é Então, legal, porque então quem Legal. define o candidato do partido é o eleitor. é o eleitor, Não exatamente. tem. É quase como Não, se fosse uma convenção e os eleitores são os isso, delegados. Quer dizer, exatamente. podia ir o Dória e o Eduardo Leite Leite. pelo Leite e PSDB, quem os dois saísse juntos. seria o candidato É do PSDB, interessante isso Isso. aí, exatamente. hein? Eu achei Tá? Isso interessante. Gostei. começou em 2010, Gostei disso. 2011, tá? Não me lembro exatamente quando é que foi, tá? Mas por volta disso, tá? E por isso também que sai um resultado que teoricamente é mais confiável do que o das pesquisas, tá? Porque é realmente o eleitor que decide, Mas tá? aí então a única diferença é que, na verdade, você não precisa votar, você não é obrigado a votar. Na verdade, sim, por isso que tem o ódio obrigatório, passou. Ah, É você tem. obrigatório. Você Mas tem é obrigação de obrigatório é que votar. nem no Brasil, que não é obrigatório. Você pode não Você tem uma aparecer e pagar lá 10 multinha, reais. exatamente, você tem uma É. multinha que você não precisa. Mas o que aconteceu nas PASSO, que foram agora em agosto? Teve um índice de comparecimento de 70%. Isso dá uns 23 bilhões, quase 24 milhões, se não me falha a memória, tá? Estava vendo os números. A Argentina tem 40 milhões de habitantes, são 35 milhões de eleitores, também se não me falha a memória, tá? Então, 70% compareceu. Agora, nesse primeiro turno, o índice foi bem maior, 75% quase. Não é nada, não é nada.
tem mais gente. Então, você comparar o Milei, que tinha quase 30% lá atrás, e agora 30%, não é que ele não ganhou votos. Ele ganhou porque a base de comparação aumentou. Agora, quem ganhou mais foi o Massa, porque o Massa, ele aumentou não só percentualmente, mas na base de eleitores. Vocês que são de exata, gente, me corrige, eu sou de humanas. Estou errando alguma coisa? Não, faz Não, sentido. perfeito, é isso Perfeito. mesmo. Eu fiz essa conta no Facebook, É, num Tá, post. então. E a, Exatamente isso. é isso. E a Bullrich perdeu mais do que se pensa, né? Então, não sei. Exato. Na verdade, estou nessa Aspate, Passo, Passo. passo, 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 PASO, o sujeito está concorrendo contra o outro pré-candidato do mesmo do partido. mesmo partido. Também. No caso, o Milei tinha alguém concorrendo com ele? Ou ele era candidato único? Olha, acho que não, porque é um partido novo dele. O partido dele tem uns 2 anos, tá? Hum. Aliás, E uma a, coisa e também, a Bullrich concorria com alguém? o Eles eram Lareta. essencialmente Não, Bullrich, candidatos únicos ou tinham ah, concorrência eu interna? preciso ver direito, mas acho que a Bullrich concorria com o Lareta, que foi na verdade, eu chamo de prefeito, ou lá se chama de não é Esse é o intendente. peronista, né? O que teve seis. Não, 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 Larreta é macrista, Ah, macrista, que e por quanto esse? sinal fez um bom governo. Peronista tem vários ramos, né? Tem o um sobrenome italiano, gente, me ajuda. Scatelli, não sei. Esse ficou com 7%, e o Ah, próprio então Massa, que é kirchnerista. Javier, ficou com 7%, ele é mais alinhado ao Macri. Não, 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 ele é não. peronista. Peronista. Ah, tá. Ele é Peronista mais à esquerda que o, que que o o Massa. Massa. Que o O Macri. Massa já foi de tudo, tá? Mas ele é kirchnerista, que é um Ah, ramo do Mas, peronismo. em tese, o voto desse Larreta, a migração mais natural, pensando sob um viés ideológico, seria para o Massa e não para o Milei, né? Ou Não, não não, acho que necessariamente? não, acho que vai para o Milei, porque o Lareta, muito alinhado com o não, Macri, o Lareta já foi, né? já O foi, Lareta, já ele nem foi. participou da seleção. Não, O então voto dele, qual foi o O peronista que Marcelo está ficou? falando do Javier, que ficou com 7%. É mais Isso, para o Massa. é pro esse, Massa, né? esse é do Esse é mais para o Massa, Massa. E tem sim, uma sim. outra que ficou com 2%, que é mais para o Massa também. Que Também. essa é uma super, super esquerda. Essa é uma, É, tá? na Agora, próxima pergunta eu já vou passar para o Xará, porque eu já sei que ele colocou ali no Excel e já fez umas continhas. Quero saber qual é a certamente. conclusão que ele chegou. Já sei, né? Mas Agora, hoje a Bullrich bullish. anunciou o apoio pessoal dela para o Milei. Já estava meio na cara, porque domingo, quando saíram os números, ela disse que de jeito nenhum se aliaria à corrupção, tudo. Então, assim, ela disse bem claramente, Massa não, mas ela não tinha externado apoio explícito ao Mas Milei. o quanto o Milei vai abraçar esse apoio? Eu acho que ele vai agradecer, sim, ele Não, mas vai. não só agradecer, eu acho que precisa acenar forte. Eu acho que sim, Né? eu acho que vai. Mas ela Assim, primeiro, ela precisa ser na forte. Não, ela já fez, ela já ela já fez. Mas não foi um fez. apoio com nojinho, assim? Ah, é um apoio meu Não, 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 não. pessoal. Foi, ela falou assim, eu pessoalmente agora, o partido pode, ela assim, ela não é a chefe, ela Ela não se é presidente do antecipou ao partido. partido. Exatamente. Ah, Ela não tá. é presidente do partido. Ela falou, eu vou apoiar. Tá? Agora o partido é livre para decidir. Mas, sem dúvida, ela tem muito mais a ver com Milei do que com Massa. Aliás, eles brigaram a vida inteira. Tá? Ela não tem. Ela foi secretária de segurança do Macri, tá? Quando ele foi. Inclusive, o Macri ah, seria Ela meio prefeito que de foi Buenos pedir uma Aires. bênção do Macri para anunciar esse apoio ao Milei, né? Ela ficou o tempo inteiro do lado do Macri, o Macri subiu no palanque com ela. O candidato que eles apoiaram é primo do Macri, que foi o que ganhou para prefeito de Buenos Aires. O segundo que iria para o segundo turno hoje desistiu. Ele tinha muito pouca chance, porque o cara quase ganhou 50%. Essa é outra coisa. Para presidente na Argentina, você tem que ter 45% dos votos ou 40%, mas com uma diferença de 10 pontos percentuais. Mas para a Prefeitura de Buenos Aires, que chama chefe de governo, não é prefeito, mas equivale, você tem que ter 50% mais um. Não me pergunte por quê. Não, 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 não sei. Não sei, mas é assim que funciona. Ele chegou com 49, qualquer coisa.
Ele ficou um tantinho assim Só de se fosse o ganhar no primeiro Alckmin para turno. conseguir perder essa eleição lá pro prefeito. Não, ele ficou assim a meia dúzia de votos, tanto é que o oponente dele falou, não, vamos esperar a recontagem, e agora ele já desistiu, falou, não, tudo bem, você ganhou, pronto, não vai ter segundo turno. Tá? Bom, Ah, vamos. interessante. Agora, o Macri, deixa eu só fazer mais uma pergunta. O Macri agrega ou desagrega votos? Então, eu acho que agrega, porque eu acho assim, eu acho que primeiro o Milei vai baixar um pouco a bola, tá? Macrista não vai votar de jeito nenhum no Massa. Pode até tampar o nariz e votar no Milei, mas não vai votar no Massa, tá? Então, Então, aí vai minha pergunta, e eu vou aproveitar o gancho que o Porto já iria me dar, eu já vou me adiantar. Isso aí. 4,5%, 4,5 pontos percentuais. O Massa ganhou 9 pontos percentuais, aí considerando já que aumentou a base e tal, quer dizer, foi mais gente do que esses 9 pontos percentuais, mas, ok, 9 pontos percentuais foi para o Massa sendo 4,5 da Burrist, né? E aí é que fica a minha dúvida. Esse eleitor da Burrist, por que ele foi para o Massa? Essa realmente, para mim, é a coisa mais inexplicável dessa eleição. Posso dar um pitaco com a minha sensação? E eu acho que não tem viés ideológico. É, eu acho que esse eleitor da Bullish é mais ou menos um tucano, que, na geral, no espectro político argentino, é um tucano mais à direita. Mas nesse tucanato argentino, tem aquele pessoal que come de garfo e faca, os nojentinhos de lá, talvez se identificaram mais com o Massa, viram no Massa uma possibilidade. Massa é um Haddad. É isso aí, é o PT que, com carinha de bonzinho, aquele PT que engana, é o PT Lights. cheirosinho. Contudo, e aí também eu vou fazer uma pergunta para a Nora, e vale para todos pensarmos aqui o seguinte: será que a migração de votos que poderia haver da Bullrich no sentido do voto anti-Milei, então ele já aconteceu? E, em tese, no segundo turno teria uma migração em massa da Bullrich por Milei? Porque, na verdade, e aí que eu ia até colocar a pergunta para o Xará também, e a gente vai conversando aqui, é o seguinte, né? A grosso modo, fazendo uma continha rápida aí, se um ficou com 36 precisa 51, ele precisa ganhar 5 de 23. Então ele precisa de um voto um voto e meio, vai, de cada 5 votos que a Bullitt tem. Sendo que. E o Milei e o resto. Sendo que tem ali uns 8% que são candidatos à esquerda que devem migrar pesadamente ali pro Massa. Então a missão dele é ganhar muito pouco voto. O que você acha, Xará? Eu sei que você já acha que quem vai ganhar a eleição é o Massa. Ele precisa de 40% dos votos, somando tudo, né? Tanto da Burj quanto todo mundo que não votou, né? Ele Sim. precisa de 60% para ter os 50% O Milei. do coisa. Não. Ação. Desculpa, 40%, né? Tudo 40% isso massa. eu achei que era menos. Não, eu fiz uma outra conta Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui para os chegar a um números. resultado parecido, mas uma conta que considera de maneira assim, razoável a migração dos votos atuais. Então, assim, migração dos votos atuais da Bullrich faz 2/3 para o Milei, 1/3 para o Massa. 66%, 33%. Parece razoável, né? Você não tem aqui uma migração 100%. Mesmo aqui no Brasil, quando você fazia do segundo para o primeiro segundo turno, O você que quer dizer nossa, que... o cara votava no Ciro Gomes, vai votar no não sei a quanto. Não é racional isso. Então, fala assim, vai todo mundo votar, esquece. Então quer dizer que dos 23, 7 iriam para o Massa, né? E a 15, diferença, e 15 para o E Milei. aí Então aí ficaria, se são 7, de 36 vai para 42, não é isso? É isso. Não, de 37 Não, vai. mas aí você tem os outros 8, que Isso. eu acho que é uma migração um pouquinho mais pesada para o Massa. Eu acho que é um Se 70%. você fizer É 70% de 8%. Isso. Se Ou você 70 fizer de essa 9, vai. conta aqui,
ele ganha por uns 3% de diferença. Nessa conta, tá? Mas óbvio, isso aí né, um chute, Um digamos chute assim, é um chute com critério, baseado no bom educado. senso e tal, mas na largada, Mas eu viu? acho que é um chute É, razoável. Você imaginar que razoável, razoável. Mas daqueles assim outros começa, né? 8%, eu acho que daqueles 8% à esquerda do Massa, se desses 8%, 80% migrarem para ele, são mais 6,5% de votos. É De isso. 37 para 43,5%. E se dos 23% da Bullrich, 30%, um terço vier para ele, nós estamos falando ali de 7%. Então, assim, Pronto. eu acho que é no Photochart, mas se a gente fizer essa ponderação, e aí eu concordo com o Xará, eu acho que o Massa leva. Agora, claro que tem um mês de campanha aí, tem um mês para massacrar o cara, porque é muito louco, né? O ministro da Economia ganha eleição num país que está com 140% de votos. Então, Porque tudo que aquilo que a gente pensou a vida inteira, de que no final das contas é a economia que determina essa eleição na Argentina, Uhum. pode jogar isso por água Então, abaixo. mas pensa, é que você está pensando na macroeconomia, você não está pensando na microeconomia. Pode ser. O que tem Tá, de Bené? subsídio, o que tem de programa, o que tem, porque existe um colchão social justamente que é para compensar a macroeconomia que não tem saída, né? E que causa, quer dizer, é um círculo vicioso. Até a hora que acaba, né? Então, aí você fica o cara fica com receio, puta, o cara lá vai me tirar aqui, vai No Vale o Gás, vai me tirar preço o Vale o Luz. vale o preço da passagem de ônibus vai explodir. Enfim, você tem uma série de coisas que são Populismo dá voto, a subsidiadas. gente sabe disso. É. Então, esse Mas é o a Nora problema. queria falar alguma coisa aí. sim. Então, sobre isso, justamente, eu esqueci de fotografar, mas Buenos Aires está cheio. Sabe aqueles outdoors bonitinhos, tipo Paris, assim, bem simpáticos, bem estruturados, como se fosse uma moldura meio de ferro na rua? Tá assim, preço das passagens, então tem assim, com massa, 50 pesos, que é nada. Com Milei, sei lá, 700, com Burrit, 700. Esse é o preço do subsídio. Tá cheio, tá cheio. Quer dizer, imagina, se US$ 1 tá 1.000, 50 pesos é nada e o outro vai dar quase US$ 1 a passagem. Tá cheio, Buenos Aires está cheio desse tipo de coisas. Fora os planos, né? Tem plano isso, plano aquilo. Então, todo mundo recebe. Você pensa, tem 9% da população argentina abaixo da linha da miséria. Isso segundo o INDEC, que a gente, ninguém nunca confiou no INDEC, tá? E 40,1% da população abaixo da linha da pobreza. Gente, Argentina, tá? Não estamos falando sei lá, da É Eritreia, incrível a estamos falando da capacidade, Argentina. é incrível a capacidade, em Xará, é incrível a capacidade que as pessoas têm de se adaptar às circunstâncias, né? As pessoas vivem em cenário de guerra, Então, aprendem a conviver com a inflação. Nós somos de uma geração que viveu muito tempo com inflação, né? exato. Não, você acaba se adaptando. Acaba Claro. se adaptando. É uma coisa que incomoda muito, né? O dia a dia, aquela cansa, né? Que você tem que ficar correndo atrás o tempo inteiro do negócio. Mas no final do dia você se adapta. E aí vem o medo justamente disso, né? Pô, quanto vai custar minha energia elétrica? Quanto vai custar meu gás? Quanto vai Está custar meu tudo ônibus? subsidiado. Uma família assim de 3, 4 pessoas gasta por mês de gás uma conta normal, vai, eu vou te falar uns 11 mil pesos. São US$ 11. Tudo bem, o gás na Argentina sempre foi barato, mas tem um subsídio ferrado nisso, porque na Argentina você usa aquecimento na casa inteira, tá? Você tem aquecimento nos quartos, tudo funciona a gás, né? Não é só chuveiro, a casa inteira. Então, você gastar US$ 11 por mês é ridiculamente barato. Agora, na hora que tirar o subsídio, vai para quanto isso? Né? Então, as pessoas têm medo disso. Né? Então, é uma coisa. Xará, então, para a gente passar a régua, na sua planilha, o Massa leva. O massa leva. E aí, Acho Vitor? difícil. E na sua conta? Não, eu acho que ele sai com essa vantagem, né? Não Mas vamos está aberto? Você esquecer. acha que está aberto? Tá aberto, porque não é uma vantagem tão grande. 3, 4 pontos. Aí eu acho que depende muito do como vai ser a postura do Milei. Se ele vai ter que baixar a bola, como disse
a Nora, tipo, pode, o porra louquismo não vai funcionar. Então, eu acho que assim, quanto maior a conversão dos votos da Bullrich, que a gente fala que é 60, mas se ele chega num 75, ele pode mudar o jogo. Quanto maior for essa conversão, menor será o gap. E ela será maior à medida que ele se aproxime mais do centro. Ele vai ter que dar uma limada naquele Ele mesmo discurso já, de certa extremista. maneira, já admitiu ali, né, que, por exemplo, aquele plano, né, de extinguir o Banco Central, de Ah, dolarizar toda a economia, isso já não seria uma coisa, é. Então, eu acho que pelo menos, depende. apesar de que aqui no Brasil, de certa maneira, a gente fez isso com a URV, né? Não foi papel moeda, mas a URV era um dólar disfarçado ali, né? Durante um tempo. Exato, Durante 6 exatamente. meses nós fomos dolarizando a economia. Não era o nome não era dólar, mas a ORV, Unidade Real de Valor, nada mais era do que o dólar. E aí os preços começaram a se alinhar novamente, porque eu lembro que eu fazia uma brincadeira que era assim, eu ficava fazendo a conta, quanto que era um quilo de batata comparado a um saquinho de batata do McDonald's, quanto que era um copo de água comparado a um litro de gasolina. Eu pensava assim, né? Que era para você conseguir encontrar ali um preço relativo entre as coisas. Eu ganhei dinheiro comprando cimento, o engenheiro ligou e falou: pô, chegou uma carga de cimento aqui no porto e tal, pô, vamos comprar cimento para revender o cimento, que segurava 2, 3 dias, você já conseguia repassar. Carro que ficava no pátio da concessionária chegava, o cara me ligava: ó, vamos comprar esse carro aqui, você nem faturava. Então era uma É, insanidade. o Fernando Henrique saiu de uma posição muito superior à que tem hoje o O futuro Massa. presidente da Argentina, que ba- o plano Collor dizimou a dívida pública brasileira, né? Quer dizer, aquele confisco nada mais foi do que reduzir a pó a dívida Sim, um pública puta de um brasileira, default, né? né? Foi um default, né? E aí você sai de uma dívida pública muito baixa, tanto que ele teve, o Fernando Henrique teve tudo, todos os ajustes que foram feitos, na verdade, foi o aumento da dívida pública foi para fazer os ajustes que ele tinha que fazer, eliminar os bancos estaduais, tudo custou dinheiro, né? Tudo custou Sim. dinheiro. E aí ele saiu dessa vantagem, né? Da dívida pública baixa na Alguém época. ficou com o Hoje, ônus de os ter. argentinos não têm Tem essa. isso, é verdade. É muito mais complexo. E é Mas impressionante, né, como foi um divisor de águas o Plano Real em relação ao Brasil e Argentina, né? Né? Só uma agora, coisa. Se eu, diga se lá. eu pudesse, aliás, se eu pudesse, não, se alguém me perguntasse da campanha do Milei, o Massa eu acho que tem que continuar fazendo o que está fazendo, tá? Ele é impressionante, ele sobe Ô, sozinho nos Nora, se palcos. tivesse que. Vou fazer uma pergunta pra você. Se tivesse que mudar alguma coisa na campanha do Milei, o que que você faria? Obrigada, Ou se obrigada pela alguém te pergunta. perguntasse, eu perguntei. Obrigada pela pergunta. Bom, o Massa vai continuar fazendo o que está fazendo. É impressionante, ele sobe sozinho nos palcos, toda a roda assim de- como é que eu posso, de apoiadores, tudo, ele está sempre, sempre sozinho, no que ele faz muito bem, tá? Porque ele apareceu ao lado É do tipo assim, você subir com a Roberto Glaze no palanque Fernandes. não é vantagem, né? Não, muito pelo contrário. Então, ele está sempre sozinho, tá? Acho que ele tem que Deve continuar ter uma fazendo Glaze isso. portenha lá, né? É. Não, e fora que assim, é impressionante, ele fala assim como se ele não fosse governo, tá? É uma coisa, mas é incrível como ele consegue fazer isso bem, tá? E o discurso dele, aliás, eu já vi gente falando isso, nós não votamos pela economia, votamos pela democracia. Eu não sei se são os marqueteiros do Lula que já importaram isso ou, Com né? certeza. Mas, Mas não claro, tenha mas dúvida. exatamente É a igual, Eles estão exatamente. atrás da turma do nojinho portenho, É a mesma os coisa. nojentinhos argentinos. É a mesma coisa. O que que eu acho que o Milei teria que fazer? Bom, ele já tinha começado a moderar um pouco o discurso, tem Cortar o que moderar. cabelo, talvez. Não, 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 porque eu acho que aí não cola. Ele não pode sair muito daquilo, tá? Porque eu acho que aí vai ficar pior. Essa altura do campeonato, ele não pode fazer isso, tá? Ele vai ter que continuar meio naquele negócio de animador de torcida, mas pode baixar um pouquinho a bola, tá? Então, moderar um pouquinho o discurso, mas ele também tem que fazer isso, esse apelo para essa coisa assim, meio sentimental, meio assim, como ele tinha dito na campanha. Daqui a 5 anos eu posso fazer Então, da Nora, Argentina você uma está propondo Alemanha. tipo assim, como se você fosse uma versão feminina do Duda Mendonça, e Hum. ao invés de baiana argentina, propondo um Milei Paz e Amor. É quase
quase isso, porque eu acho assim, eu não acho que ele seja burro, eu não acho que ele seja louco, eu acho que ele criou um personagem, tá? Mas é um personagem em tanto, tá? É difícil você desconstruir esse personagem, mas eu acho que ele tem que suavizar um pouco o tom. E ele tem que enfatizar isso. Ele, quando ele sobe no palco, ele está rodeado de gente. Tem os mais exóticos, os menos exóticos, mas ele tem apoio. Então, eu acho que ele teria que enfatizar isso. Enquanto o Massa está sozinho, eu tenho apoios, eu tenho o povo do meu lado, eu tenho, sabe, aquela coisa assim, é populista, claro, é isso. Não tem como, é receita de bolo. Campanha política tem uma receita de bolo mais ou menos pronta, não é muito diferente disso. Ô, Vitor, mas não deixa de ser surpreendente, né? Que o ministro da Economia, que é o principal cargo do governo, né, no presidencialismo argentino como brasileiro, o ministro da Economia é quase como se fosse um primeiro-ministro, né? É impressionante que um ministro da Economia, um cargo tão relevante num país com 140% de inflação, o cara consiga esse feito de ter, vamos dizer assim, 36% do eleitorado no primeiro turno, cara. É impressionante. A gente estava ganhando de 3-1 no país mais burro do Cone Sul. Eles empataram o jogo e estão atacando na gente, né? Estão pressionando, capaz de levarem. Mas você tem ainda muito forte essa questão do peronismo, o eleitor fiel, né? É que nem aqui os petistas. Faça chuva, faça sol, o cara sai de 30%, não é isso que diz, mais ou menos? Sim. Então você tem mais ou menos uma equivalência. Acho que houve uma divisão de votos ali. Se você somar votos, os votos, vamos dizer assim, só pró e contra governo, ganhou contra. 30 mais 23 deu 53%. São claramente a outra candidata, a Burris, também ela é crítica ao governo. Sim. Então você votou ainda, você teve uma votação cuja maioria diz um não ao governo, mas o candidato está na frente. Eu não acho que a fatura tá liquidada. Se a gente fizer essas simulações, dá uma diferença aí nos 3% e tal, né? Que seria o momento de largada. Não é uma diferença muito grande. Se você lembrar o primeiro turno do Brasil, o Lula fechou, acho que no primeiro turno, uns 8 pontos na frente do Bolsonaro, não foi isso? Foi. Foi Terminou 48 a 42, foram 6 pontos, eu acho. 6 pontos. Terminou 1,5, né? Um ponto, terminou 1,8%. Esse gap se estreitou. Então, eu não vejo que a fatura está ganha. Eu acho que o cara, o Massa, larga com favoritismo. Eu vou fazer um head aqui Mas não, agora. não vou dizer que Eu já vou, ganhou, entendeu? eu vou fazer um head aqui. Não, eu acho que o Massa ganhou. Eu acho que que Hum. né, pros céus ouvirem que a gente tá falando isso só para eles querer sacanear a gente. Ó, eu acho que o Massa vai ganhar. Mas tem um tema aí que eu queria colocar aqui para vocês, que Hum, talvez esse modelo, o modelo anti qualquer coisa, representado pelo Milei, que eu sou anti-sistema e tal, talvez ele já tenha se exaurido, porque nós já experimentamos já tivemos, a Argentina está um pouco atrasada nisso até, né? O antissistema não tinha rolado ainda lá. Mas talvez não seja mais, não sei. pode Tô ser. falando, não sei, eu Eu tô entendo o que levantando. você está falando assim. Será que a resposta à esquerda não é um candidato é, diametralmente oposto à direita, mas sim um candidato mais ao centro, né? Se ao Mais invés de moderado, vamos dizer assim. um candidato mais É, moderado, eu tenho minhas dúvidas, porque eu acho que num cenário de polarização, né, um candidato moderado, eu acho que ele será mas, jantado pelo outro lado. mas o Por exemplo, na candidato minha cabeça, Massa, ele é um moderado dentro do espectro da esquerda. Ele é um moderado, ele é um Haddad. Você mesmo falou, o Haddad é um moderado, entre aspas. Se você olhar pode ser. o leque de opções, tem o Haddad, tem o Boulos, tem o Lula. Então, se você olhar o leque, a própria esquerda vai num caminho talvez mais fácil, Porque, né? por Mas exemplo, nessa ó, lógica, a Bullrich deveria ganhar do Milei, né? Então, e se você olhar Deveria, mas a ela é meio Câmara, censal, né? e se você olhar a Câmara e o Senado, o partido Milei não existia. Tem 2 anos, era o tá? PRN Basicamente. lá, o Partido da Reconstrução É, Nacional do Collor.
Em 2 anos, eles fizeram 8 senadores e tudo bem, não é? Sei lá, não é um número tão fantástico assim, mas não é tão pequeno assim. Senadores e deputados Ah, então é conseguiram. até mais do que eu imaginava. Exatamente. Então, assim, eu acho que tem um lugar, sim. Bom, Talvez. o Não, fato é que lugar tem, lugar tem. A pergunta é se é o lugar para eleger presidente. Uma coisa é você ter um lugar para se tornar um player importante, com Hum, cadeiras e tal. Outra coisa é você fazer os 50% mais um, porque isso hum. que né? o Vitor falou é assim, por exemplo, na minha cabeça, Tarcísio e Zema numa eleição contra Lula não tem a menor chance. Talvez contra o Haddad, mas contra o Lula eu não vejo a menor chance. E se Assim, Concordo. não, não, menor chance. veja, aí Aliás, depende, eu acho que o único cara que poderia ganhar do Lula seria o próprio Bolsonaro. E como o entorno do Lula, o mas aí eu establishment, já discordo. eu acho que só ele. Não, Se o não, eu Lula tiver na discordo eleição, porque o Lula obviamente é uma figura popular, só que aqui vale aquele NPS lá. Se a avaliação do governo Lula tiver um ótimo bom inferior a regular ruim, ele vai perder. Deus te Aquela ouça. avaliação. Não quero Não, acreditar mas nisso, mas isso Deus te aí não ouça. tem. Veja, é isso. Mas aí, ele está hoje leve discretamente positivo ainda, ele está uns 5% positivo. Mas só que assim, mandatários são favoritos sempre, né? Mas se tiver uma avaliação ruim do governo, não ganha, não ganha. Eu acho É que se ele. verdade. Vamos ver como é que ele chega lá, né? Ele tá Tem fazendo um tempo, esforço para se desgastar, né? Isso a gente. Né? Aliás, tema aqui do nosso próximo passo, né? Que o Lula tá de volta, né? E abriu aquela boca que é uma usina inesgotável de falar bobagens, né? Vou começar aqui pelo Xará agora. Xará, o Lula tá de volta, fez uma cirurgia que eu achei que ficou esquisito pra caramba, não sei se vocês estão com a mesma sensação, mas eu acho que a versão anterior dele, mais velhinha, tava melhor que essa versão com esse olho meio esbugalhado. Ele tá parecendo quase que um Yoda. duende, assim, um demônio, tá? Se nunca foi alguém que a gente pudesse dizer que se notabilizava pela beleza, mas eles foram dando um tapa ao longo do tempo e tal. Eu achei que a versão dele, Papai Noel velhinho, tava mais do que essa repaginada aí, mas enfim. Xará, o Lula é um Geisel, né? Assim, como é que fala um Geisel? Não, como é que é aquele negócio que. O Geiger. Um Geiger, né? De Geisel, Geisel era o presidente, porra. É um Geiger, né? De falar bobagem, assim, uma fonte inesgotável. E parece que quanto mais bobagem ele fala e quanto mais passa um pano, ele se sente mais e cada vez mais seguro em falar mais e mais bobagem. Bom, enfim, o Lula voltou. E aí, o que você está achando as primeiras declarações do Lula de viva voz? Na verdade, assim, essas declarações, especificamente com relação ao conflito em Gaza, ele está cumprindo a agenda da esquerda. Né? Não é, o que ele está falando não é muito diferente do que falou o secretário-geral da ONU, Que, do que aliás, falam. uma sensibilidade enorme fez com que Israel carinhosamente agora já não credenciasse mais ninguém da ONU, né? Foi muito boa. Exato. Então, é assim, nesse caso específico, eu até escrevi dizendo que era uma torneirinha de bobagem, até, na verdade, pelo amor, solidariedade, ele fala, né? A gente tem que resolver o negócio, o conflito com amor, solidariedade, carinho. Isso, obviamente, é o estilo Lula de falar baboseira. Mas, de resto, tudo que ele fala está absolutamente alinhado com a agenda. Então, não é que seja bobagem dele, né? É uma forma de enxergar o conflito. E E você, Vitor, o que que você acha assim? Como é que foi essa volta do Lula? Você gostou de ver a A volta Jonja? triunfal. Você gostou de ver a Jonja fazendo a anotação para ele? Não esquece de falar da paz? Pô, ela manda pra caramba. Bom, vai, vê aí, Vitor, que depois eu vou falar o É que a que eu acho. volta triunfal, né? Nivelando Israel e Hamas, usando informações do Data Hamas, pedindo pela paz como as melhores candidatas a Miss. É um grande protagonista do cenário global. Acho que ninguém dá atenção para ele, né? Ele cada vez mais assim, no ponto de vista
de relevância, falava-se muito do Bolsonaro, que de fato nunca deu atenção a essa área, ele desprezava essa questão de relações internacionais e tal, não era uma coisa que estivesse na pauta dele, ele não gostava, Mas em relação a desprezava. Israel, ele foi bem alinhado, né? Ele Não, não, sim, estou falando talvez ele do tenha modo geral. liderado o governo brasileiro mais próximo do governo israelense. Não, nesse aspecto, sim, estou falando do aspecto de relações Ah, internacionais, como sim. se posicionar e tal. Então, o Lula, já diferentemente, ele quer um papel importante, ele quer ser protagonista. Mas ele só faz besteiras, só fala bobagem, e no final, assim, adultos na sala, Brasil, por favor, retire-se. É isso. Chegou a hora que eu vivo em Nárnia, né? Ai, vamos resolver aqui com muito amor e carinho. O cara vive em Nárnia, mano. Né? Não, É e o isso. pessoal falando da proposta brasileira, que teve É. não sei quantos Aliás, votos. o desespero é que faltam 6 dias para o Brasil voltar à irrelevância, né? Porque Ele sai vai sair do. exato, o Conselho da ONU é o último, ele vai sair, né? Mas nem que vai deixar de ser presidente. Sai, vai embora. Vai Vai brincar embora. com os seus amiguinhos. Ah, o Brasil vai Exatamente. inclusive deixar de ser membro temporário, é Eu isso? acho que sim, eu acho que É, Que porque sim. Deixa, bacana eu- isso. deixa, terroriza. eu- É deixa isso eu até aí. verificar isso, De vou volta verificar para a aqui nossa enquanto vocês suprema falam. irrelevância. Nora, e você? O Eu que que acho que achou das falas do Lula aí, da assessoria da Jonja ali no discurso? Que a gente vê que realmente ele tem ali uma responsabilidade muito grande com a sua fala, né? A fala do presidente, né? Ali e com a Jonja anotando na hora o que que é para ele falar. Muito bom. Cara, poucas coisas ilustram tão bem o Brasil quanto aquela cena ali. E aí, o que que você achou, Nora? Eu quero voltar para os jacarés do Iberá. Juro, juro, estava melhor lá com aqueles jacarés, viu? Ai, gente, não, tem umas coisas, dá um desânimo, sabe? Você acha que você sai, tudo bem, lá tem problema, tudo, mas você acha que alguma coisa vai melhorar ou vai deixar de piorar, você volta e. Gente, é aquela história dos. O que que era os Orleans, né? Que não esquecem nada e não aprendem nada, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Olha, Cara, vou dar a minha opinião. Bom, todo golpista é bom de conversa, né? Todo hum, golpista é bom de conversa. E os golpes, em geral, eles se baseiam em três grupos de apelo. Ou é pelo medo, né? Olha, entra aí, alguém acessou sua conta e tal, né? Ou é pela ganância, a oferta de alguma vantagem indevida, né? E aí a gente vê esses programas, né? As promessas que os candidatos fazem, o Lula é especialista nisso, sem dizer de onde que vem o recurso, né? E também esse apelo pela solidariedade. Afinal de contas, ninguém quer ser mauzão, né? A gente quer, pô. Quem que é a favor de matar as criancinhas? Então vamos usar os cadáveres das criancinhas, né? E o Lula faz isso sem o menor pudor. Então, a sensação que eu tenho é que a megalomania do Lula, ela vem crescendo exponencialmente. Ele que nunca prezou pela verdade, cada vez mais ignora e mente descaradamente. É famoso aquele vídeo que as gargalhadas ele conta, né? Que num encontro internacional que diz que tinham 35 milhões de crianças de rua no Brasil, Jair Lerner falou, mas Lula, você exagerou no número. Se fosse isso, não importa, eles acreditam e tal. E aí você vê, né? Ele com o Data Hamas, numa fala, falando das 1.500, ele adora esses números redondos, né? 1.500 crianças que morreram em Gaza, sabe-se lá de onde ele tirou essa informação? Deve ser do Data Hamas, ou a não ser que ele tivesse guardado a informação em algum. Eu preciso me controlar porque eu estou andando no limite da civilidade, assim, nos últimos tempos, né? Porque as coisas que eu tenho visto, né? Então é assustador. E aí você vê, cara, assim, você- todo país e governo são passíveis de críticas, né? Estados Unidos, Inglaterra e Israel não é diferente. Mas, cara, Israel é um estado democrático. Tem eleição, tem congresso, tem liberdade de expressão. É o único país do Oriente Médio que tem passeata gay. Palestinos, árabes, têm representação política. Cara, Israel é um estado democrático, internacionalmente reconhecido. Aí o Lula fala que não é porque o Hamas matou umas pessoas, né? Que não é porque o Hamas fez um ataque terrorista a Israel, Um erro. é que Israel tem que matar milhões de pessoas. Assim, tem uma questão, assim, é difícil de comentar. Mas exatamente esta reação que você está tendo
Esse é o objetivo dele, é deixar as pessoas, assim, Atônita. é, é um negócio, é como, assim, ele te desconcerta, Exato, essa é a palavra. até o ponto em que o diálogo não é possível. É porque é isso, Marcelo, você falou perfeito. É desconcertante, porque ele leva a questão para um ponto em que o que você pode dizer diante disso? No meu caso, a minha vontade é falar palavrão, xingar, fazer o diabo. Isso. E aí eu respiro, contento do limite, né? Hoje mesmo eu pensei, não, se eu escrever o que eu estou pensando aqui, o Facebook não vai me suspender, ele vai me banir, né? Eu e, sei lá, 5 gerações depois de mim, porque, cara, é um negócio, é doentio. Aí você vê o presidente fazendo uma declaração, pô, o Lula tá afastado, voltando de uma cirurgia, num momento super delicado. Então existe um anseio pela palavra dele, né? Ele tá uns dias calados e tal. Aí o cara me aparece cajonja lá do lado dele, e ela anotando ali no bilhetinho que o camarada tem que falar. O cara tá falando ali de improviso, ao vivo, que der na cabeça dele. Então tudo bem que a gente estava acostumado com o Bolsonaro, que não era lá um grande, não, digamos assim, nos caracterizava por grande eloquência, mas, cara, quem vai pôr freio no Lula? As coisas que esse camarada tá dizendo. Cara, que E- absurdo isso, assim. E a falta de pudor. Tudo bem, a gente deveria estar. Eu deveria estar acostumado. O cara transformou o enterro da mulher dele num comício, né? Com crianças que estão morrendo lá do outro lado do mundo, ele não vai ter também tanto pudor. Mas sei lá, cara, eu fico assustado, assim. Eu sigo, assim, atônito, sabe? E uma questão que eu queria colocar aqui é a seguinte, né? Agora, me falta o nome dele. Um escritor israelense liderou um movimento de intelectuais progressistas se, Ah, res- se ressentindo, o Harari é, se fez o ressen- Sapiens. isso aí, se ressentindo que a esquerda parece que está um pouco indiferente com as perdas de Israel e passa um pano. O Caio Blinder, né, que votou no Lula, tem escrito muito. Na boa, o que esse pessoal esperava? Qual era a expectativa deles? Sincero e francamente falando. A esquerda brasileira, o DNA dela é de terrorista, assassino, ladrão, sequestrador de banco. Enquanto o PT teve no poder, o Cesare Batista vivia aqui no Brasil livre, leve e solto. O cara condenado na Itália, assassino. Viveu aqui tranquilamente, sem ninguém incomodar ele enquanto o PT estava no poder. Né? Quer dizer, o ato final do Lula foi. Como é que era o nome técnico? Enfim, Anistia, não, anistia, como que perdão, é? alguma Não, coisa assim. não. Não era Anistia, não. O nome é outro. Tem Eu um sei. nome do ato jurídico, Indulto? indulto, Não, não é alguma indulto. coisa desse tipo. Enfim, um ato jurídico. Mas É. assim, e eu queria, começando pela Nora. Nora, a posição da esquerda em relação à guerra de Israel causa alguma surpresa assim para você? É vexatório mesmo, é vergonhoso a gente estar vendo Então, um antissemitismo brotando dos esgotos, assim, mas surpreende. não, olha, de novo, é igual aqui e igual na Argentina, tá? Na Argentina, inclusive, é engraçado, eu estava conversando com um casal kirchnerista e estava comentando isso. Falei, nossa, a diferença é meio gritante. A imprensa argentina era bastante pró-Israel, de uma forma geral, como é o governo argentino também, até pelos laços que tem a Argentina e Israel há muitos anos, a população judia na Argentina tem 250 mil judeus, né, assim, grosso modo, tá? E tem 1.000 palestinos, tá? Mas, assim, tem laços históricos, tá? Sempre houve e tudo mais. E esse casal falou assim para mim, falou, não, aqui, contra Israel, só a esquerda que é. Falei, nossa, que engraçado, um casal kirchnerista falando que a esquerda, quer dizer, que os kirchneristas não são esquerda. Claro, de novo, não, mas é verdade. Mas os peronistas, é por isso que eu acho engraçado quando alguém fala, mas peronismo é de esquerda ou de direita? Não, não é. Peronismo, é populismo e pronto, acabou. Mas, de fato, na Argentina, a esquerda, assim, aquela esquerda jurássica, aquela assim, é igual a daqui, é a Solista, mesma esquerda coisa. solista, É a mesma coisa, petista. é igual, tá? Então, assim, teve passeata contra, a favor de Palestina, etc, etc. Não, eu nem critico a favor da Palestina, tá? Eu critico contra Israel, tá? Eu acho que
Tem que ser feita essa diferença, tá? Mas é a mesma postura. E eu imagino que na Albânia, na Eritreia, na França é a mesma coisa. Parece que está no DNA, parece que é um perfil assim igual em todos esses lugares. Xará, você se surpreende. Desculpa, só uma coisinha, Hum. só para concluir, mas da mesma, normalmente não é nem por ideologia, tá? Não é que sejam pró-palestinos, são anti-Estados Unidos, tá? Então, se amanhã os Estados Unidos forem a favor dos extraterrestres, os caras vão declarar guerra a Marte, claro, não tem a menor dúvida, E tá? Então, você, Xará, você se surpreende com a esquerda como esse manifesto que aponta uma certa. Eu estranho a estranheza dessa indiferença da esquerda com esse ataque bárbaro, brutal, animalesco que Israel sofreu. Então, é, é uma coisa delicada, não é delicado o termo, é difícil de definir o seguinte, a esquerda sempre foi a favor, isso, eu acho que essa definição da Nora é perfeita, quer dizer, é anti-estadunidense, né? Tudo que é anti-imperialista, a esquerda está lá. Então, os palestinos estão brigando contra o Israel, que é apoiado pelos Estados Unidos, portanto, tem o apoio da esquerda global. Isso é uma coisa, isso não é surpresa nenhuma. Outra coisa que eu acho que realmente é chocante, e chocou pessoas como o Hagari ou o Caio Blinder, é o fato de uh, a indignação com o ato em si, do dia 7 de outubro, ter durado um dia. E olhe lá. Cara, Né? eu acho que a minha expectativa em relação à esquerda é tão baixa que para mim não tem surpresa nenhuma. Então, Eles eu cagam acho que esse é o mesmo. ponto. Assim, uma coisa é a luta dos palestinos para terem sua terra, para se livrarem do you name it. Tem um monte de coisa. Outra coisa é não ter a sensibilidade de perceber que passou do limite, né? Então, eu acho que é isso que esse pessoal está falando, puta, de fato agora. E é interessante quando, quer dizer, tenho acompanhado jornalistas, né, de maneira geral, e tem sido esse fato, né, o que aconteceu no dia 7 de outubro, é um divisor de águas, em que você vê quem é quem, né? Exatamente. Quem é que Foi o que eu falei no dia 8. Falei, ó, agora você tem que escolher um lado. Não dá para ficar no muro. Você tem que ter uma postura não dá. clara e sem o mais que você me ensinou, né? Que a malandragem tá no mais, né? A Isso. O que vem opinião tá. depois do É o mais que vem depois do mais que é o é que que é importante. é o importante. Não, porque, pô, a gente condena o terrorismo, lá, 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 mas teve um Hum. vagabundo aí, eu não vou falar o nome dele, que ele dizia assim na análise dele: não podemos ficar presos episódios. Não podemos ficar presos no episódico. Olha que palavra bonita. Que bonito isso. Não podemos ficar presos no episódico. Aí eu pensei, será que o episódico que ele está falando são os 40 bebês que foram decapitados, as mulheres que foram estupradas em público, as velhos e crianças que foram sequestrados? Será que o episódico é isso? Porque é um nome bonito pra cacete, episódico, né? Mas o episódico que ele estava dizendo é isso. Ó, a gente não pode se preocupar muito com esses bebês que foram decapitados. Agora, Existem troca imagens episódico por barbárie, você vai ver. Existem imagens de uma gestante que foi assassinada, o feto tirado do seu ventre e decapitado. Essas imagens não circulam nas redes sociais sob pena de banimento, mas essa imagem existe. A instituição Stand With Us hoje fez uma publicação de um texto que dizia: aqui enxerguem uma mulher grávida, assassinada, que teve seu feto extirpado do seu ventre e esse feto decapitado. É disso que a gente está falando. Isso que aquele vagabundo chamou de episódico. Então, agora eu não consigo me surpreender. Para mim, Hoje tem um artigo, eu vou colocar para vocês depois, de um amigo no Estadão, é um artigo ali na página 2 do Nicolau, consequencialismo, ele comenta o consequencialismo, que é o seguinte,
O consequencialismo é uma vertente filosófica que diz mais ou menos o seguinte: nenhum ato pode ser julgado bom ou mal se você não entende qual é o contexto. Então, tudo tem uma causa, né? E aquele ato foi uma consequência daquilo. Então, não tem atos ruins em si. O que tem foi consequência de uma coisa que aconteceu antes, tal. E essa vertente, essa linha foi defendida para justificar o bombardeio de Hiroshima, né? Você fala assim, tinha que acabar com a guerra e, portanto, o ato de jogar uma bomba atômica sobre civis está justificado, né? Porque você tinha uma guerra, tal, bom, enfim. Essa é a origem histórica, ele cita lá a filósofa que fez essa ligação. E o que está acontecendo agora é justamente isso, assim, esse ato do Hamas, ele é consequência de coisas que Israel fez, e, portanto, deve ser entendido nesse contexto, e não é ruim Então aí em eu acho, si. então aí eu acho que entra uma outra questão que é a seguinte: eu tenho visto muito a conversa da, não, porque a resposta de Israel tem sido desproporcional. E aí eu vi um camarada, até publiquei esse vídeo, respondendo a esse argumento para uma jornalista, dizendo o seguinte: então o que você está dizendo para mim é que o Estado de Israel deveria entrar na faixa de Gaza, decapitar 40 bebês, sequestrar uma centena de crianças e idosos, estuprar mulheres em praças públicas, porque aí a resposta seria proporcional à agressão, né? Então eu, sincero e francamente falando, eu me surpreendo, ainda que eu entenda o seu argumento, né, Xará, que a gente passou de uma linha assim da bestialidade, né? Foi uma coisa animalesca, assim, é difícil imaginar. A Israel entregou para o Alto Comissariado da ONU um áudio, não sei se você viu isso, de Não. um, de um terrorista ligando para o pai e para a mãe de Israel e celebrando que tinha matado 10 judeus com as próprias mãos e os pais dele agradecendo, porque também é outra coisa que a gente precisa ter um pouco de coragem para falar, né? Vamos lá. Olha, a gente Essa quer coisa de civil, né? olha, a gente tem, né, né, queremos a Palestina, que tenha direito a um Estado. Aliás, isso já foi proposto lá atrás, né? Existe até uma corrente de palestinos que questionam se não houve um erro, talvez histórico, estratégico, de não ter aceitado a criação de um Estado. Mas vamos lá, 44% das pessoas dos palestinos elegeram Hamas. Não é uma minoria assim tão irrelevante, né? E se você tem uma maioria que se cala e essa minoria consegue se impor, eu não me lembro de ver israelenses comemorando bombardeios em Gaza. Não me lembro de israelenses saindo às ruas comemorando, mas você tem imagens ao redor do mundo celebrando o ataque do Hamas. Então a gente também esse discursinho meio asséptico, né? Assim como você teve muita comemoração depois Do World do Trade 11 de Center. setembro. Exatamente. Então, assim, esse discurso, o Hamas representa uma minoria. Mas peraí, se é uma minoria que é capaz de produzir tanta destruição, tanta morte, e se a contraposição a essa minoria é uma maioria que não combate essa minoria, que se Ah, dane mas essa minha aqui, maioria. não, mas ó, aqui é um pouco diferente. Primeiro que ele ganharam a eleição em 2006, né? Faz muito tempo já. E era uma contraparte de um Fatah que já estava meio Mas apodrecendo com pensa casos de comigo aqui, se você corrupção e tivesse tudo que dar mais. um chute, se você tivesse que dar um chute, de quantos por cento da população palestina apoia o Hamas? Ah, Você não diria sei, que mas uns quanto que você 30, acha? sei lá. Então, Não, não é pouca coisa. não, mas E também isso em precisa ser qualquer dito. lugar, né? Não, não, mas em qualquer lugar você não vai ter no 80, 90%. Isso não é uma situação, né? Você vai ter lá, for lá para Israel, você vai ter os extremistas. Então, é só importante dizer que quando eles ganharam a eleição em 2006, eles estavam se contrapondo ao Fatah, que, pô, Já vinha corrupção, desgastado. aquela coisa toda, os velhacos do Fatah. Eles eram uma novidade. Um Milei de esquerda, né? Os caras lá. Aí depois deram um golpe, mataram todo mundo, e de fato é uma ditadura aquilo ali.
Então, assim, por que que os venezuelanos não se levantam contra o Chávez e tal? O cara se passou a viver numa ditadura, fica muito difícil esperar um levante de uma comunidade paupérrima e tal. Então, assim, eu não É, eu teria não, essas eu não expectativas. tenho a É, expectativa de um levante. é. Eu acho que, de É uma fato, o ditadura, Hamas é uma tirania, isso. Eu entendeu? acho que o Tirania. Hamas Ganharam, controla. sim, a eleição lá É, atrás, mas 15 anos atrás. sim, eu acho que eles Tem que... controlam com mão de ferro, mas eu acho que tem uma significativa parcela. E quando eu digo significativa parcela, assim, não é que 3% da população palestina apoia o Hamas. Eu acho que uma significativa parcela, isso precisa ser dito, precisa ter que, assim, corre-se o risco de ser mal interpretado e de ser entendido como uma generalização, e não é. Mas tem sim uma significativa parcela da população palestina que apoia o Hamas, que tem como objetivo, antes mesmo de constituir um próprio Estado, exterminar Israel, exterminar os judeus, e que celebraram barbaramente essas mortes, né? E cenas que, o contrário, você não vê. E isso não é dito. Você não vê nos grandes veículos de E tem imprensa. mais, e tem mais um detalhe, Porto, que é o seguinte: eu sempre fico um pouco assim cabreiro com a palavra civil, né? Porque em Israel você tem os civis Viu e os isso? militares. O militar ele veste farda, né? Você sabe, esse cara é militar, né? Sim, sem dúvida. Você sabe quem é O civil, você Hamas sabe quem é alicia militar. jovens de 13, 14, 15 anos, coloca eles com metralhadora na Você mão. não tem o Controle. Hamas ali em Gaza, todo mundo é civil, Todo mundo é não civil. tem o Não, e eu exército. achei legal hoje que eu li assim, que não sei quantos mortos, segundo o Ministério da Saúde palestino. Aí eu falei, eu acho que o Ministério da Saúde palestino deve ser alguém do Hamas. Eu não acho que esses caras talvez tenham um compromisso muito grande com a verdade. Então, cara, assim, eu, sinceramente, eu fico mais surpreso com quem se surpreende com a falta de humanidade, de tato, de sensibilidade da esquerda, do que com a própria falta de sensibilidade. Porque quem é esse pessoal idolatra? O Lula falou que na Venezuela tem excesso de, de, de democracia. Até hoje os caras cultuam Fidel Castro e Cuba está há quantos anos? 70 anos aí sobre um regime. Não, quase 70 anos, né? 59, estamos em 23. 60 e poucos anos num regime ditatorial. E esse pessoal é idolatrado. Esse pessoal aí era parceiro das Farc, que mandava as pessoas pelos ares. Aliás, o presidente colombiano não é de se estranhar, né? Que ele tem uma certa simpatia pelo Hamas, né? Vindo da onde veio. Então eu não consigo ter surpresa nenhuma. Esse pessoal nunca teve apreço pela vida, eles sempre colocaram os ideais das suas causas acima de qualquer coisa. Para eles, os meios pouco se importavam, se justificassem pelos fins. Né? Por isso que o debate, por exemplo, sobre ditadura aqui no Brasil nunca é honesto. Porque, assim, invariavelmente esse pessoal defende como se fossem os malvadões da ditadura contra os anjos subversivos, quando a gente sabe que não era nada disso. Eles se matavam entre si, como aconteceu lá na Palestina, né, em que o Hamas matou palestinos para assumir o poder. Então eu fico surpreso, assim, pensa, pô, será que um Paraíba como eu, será que eu sou tão iluminado de não ter expectativa nenhuma em relação a essa gente e tantos intelectuais, tanta gente com qualificação consegue ainda ter uma expectativa em relação a gente como Lula, como a esquerda? Eu fico realmente assim, boquiaberto com esse pessoal surpreendente, tipo o Caio Blinder, cara. Falei, cara, esse cara é um jornalista experiente, meu. Que planeta que esse cara tava? Da onde que ele acha que esse pessoal veio? Aqui no Brasil eles mandavam as coisas pelos ares, assim, faziam o diabo, se matavam, os justiçamento lá. Então, eu, sinceramente, você se surpreende, ô Vitor, com. Não, me surpreendo com quem se surpreende, como você falou. Para mim não é surpresa nenhuma. e- É, e- não chega nem a ser surpresa essa verbalização do antissemitismo que estava, assim, é triste, mas não me surpreende, né? Nessas horas eu fiquei surpreso, confesso a fica você. o pior brota. Agora tem duas coisas que eu acho que são assuntos. Primeiro que essa guerra, em algum momento ela termina, com Israel provavelmente consegue liquidar com mais ou menos tempo, enfim, não vai ser para sempre. Aí a pergunta que não tem resposta, e ninguém tem resposta, nem Israel, que está sendo cobrado por isso, até por isso que, por essa razão, até
Parece que a ofensiva ainda por terra ainda não saiu, porque há uma indagação dos aliados de Israel, beleza, você vai lá, vai chegar, vai invadir, também, o que que você vai fazer depois? E aí tem uma questão de o que que eu vou fazer depois. É uma questão difícil. O que que eu vou fazer depois? Tipo, vai ser igual a antes? Eu vou, tipo, vou fazer o quê? Né? Então, assim, não tem uma saída aqui que fácil. O que que faz? Depois você elimina o Hamas, faz o quê? Pega gás, entrega para o Egito? O que que faz? Né? Então, assim, é um problema aqui bem Eu acho que difícil, bem complexo. eu acho que não é de fato um avanço. É, o Hamas se preparou, né? Eu acho que esses túneis aí é muito parecido com os Estados Unidos encontrou com os Vietcongs, né? Mas eu acho que a resposta custosa vai ser, claro, vai custar e muito esse combate e tudo. Israel procura ser criterioso dentro do que é possível num cenário de guerra, né? Porque aqui nessa coisa da proporcionalidade, né? Os ingleses não mataram nenhum civil alemão, né? O dia D não foi a maior operação militar do mundo, que se você ficar trocando dama, você não ganha a guerra, né? A Não, guerra é isso. a É muito, guerra muito ganha a injusto. guerra é quem usa uma força maior do que a força adversária. E qual é o seu objetivo primário numa guerra? Seria vencer o seu inimigo, conseguir uma rendição lá. Então, quer dizer, essa conversa da proporcionalidade é mais ou menos você ficar como se já, vou ficar, Isso, me deu um soco na cara, então eu vou dar um soco na cara, né? Arrancou minha perna, eu vou arrancar outra perna. Isso não existe em hum, nenhuma história, mas eu tenho a sensação que o que eles vão fazer é ocupar como era antes, né? Antes de ter entregue à autoridade palestina o controle da região. E te digo mais, talvez Israel invista em infraestrutura ainda mais, isso vai custar financeiramente Israel, para tentar dar uma qualidade de vida para as pessoas ali, né? E tentar mostrar que talvez nessa nova configuração, repetindo um pouco a anterior, a qualidade de vida era melhor do que o que está vivendo agora. essa Mas é, seria. mas é, mas isso não funciona. é, Pensa, essa. pensa no, Vai lá, vai lá. não, então, é, Não, eu não é não acho que questão é a de solução qualidade de vida. ideal. Eu não acho Não, que é a não, mas solução é que ideal, é a não solução é questão possível. não é questão de qualidade de vida, porque você está vivendo sob uma potência ocupante, entendeu? Sob um jugo. É, Mas putz, não é, Maquiavel fala que se você interferir pouco na vida da cotidiana das pessoas, elas não estão tão preocupadas que manda nelas. não, pode ser, as pessoas, veja, é assim, tem pessoas e pessoas, é isso que você falou, tem uma parte ali que não, você pode fazer uma piscina de ouro que o cara vai estar, né, achando que precisa lutar para ter e tal. E tem os caras que, putz, eu quero viver minha vida. Vai ter os dois tipos de pessoas. Só que basta uma minoria É isso que eu tava que falando. seja de 20% que, pô, o cara já torna a vida um inferno, né? Não precisa ser 100%. Aliás, Então não nunca é, funciona. né? A única coisa que funciona foi o que eu comentei isso num artigo no Facebook, o Thomas Friedman falou, é aparecer uma liderança palestina iluminada. Ah, Essa é a sim. única solução. Mas Só assim, que, assim, você tem que rezar para nascer, porque, né? porque na verdade, por exemplo, o próprio desgaste do Fatah foi que, de certa maneira, todas as concessões. Porque a motivação é outra, né? Nós somos do Ocidente, né? Nós temos uma outra percepção das coisas. Os caras não, né? Os caras querem impor. E é assim, né? Não sei o que vocês pensam, mas eu acho que talvez a gente não veja, mas o mundo caminha numa direção perigosa, né? Porque enquanto está tendo um desenvolvimento demográfico na população muçulmana, e se você está aumentando o número de muçulmanos no mundo, dentro dessa parcela de muçulmanos, você está aumentando uma parcela radical, ainda que minoritária, né? Enquanto no Esse é Ocidente, esse é um enquanto problema da Europa. enquanto no Ocidente a demografia é uma curva Né? totalmente descendente. Mas esse é um problema da Europa, né? Um Sim, problema sem sério da dúvida. Europa. Talvez um dia chegue aqui, a gente não Não, sabe. aqui não. Não sei, não Não, qual sei. é a Não, aqui não imigração tem. islâmica que está aqui? Não tem. Aqui Hoje, não tem um. hoje nem tanto. Não Hoje, tem. Nem aqui, não tem não temos esse problema. a Esse jihad, pro- aí, se você não é muçulmano, você é infiel.
Não, eu Enquanto tô tiver um falando, infiel, Ah, tudo bem, mas é que você, não tem você, massa crítica aqui. não tem mais você está falando assim, hoje, né? né? Não, Hoje nem vai não tem. ter. Não, mas não vai Hoje não ter, tem. nós não Daqui a temos 100 anos não imigração. pode ter? Daqui a Não, 150 anos não pode não ter? havendo, não havendo Não, imigração para cá, não haverá. O que acontece na Europa é que você tem uma população de imigrantes quase na Crescente. sua totalidade de muçulmanos. Essa população se perpetua, tem três, quatro filhos por casal, os europeus têm menos de um. Então você tem uma população que se fala em 20, 30%, aí já 30%, né? Então você aí tem um problema. Hum. Mas, tipo, se fosse um problema nos Estados Unidos, não, que o cara é 1% para sempre, né? Então, eu E acho é que sim. engraçado, né? Porque você vê esses países árabes mais desenvolvidos, eu não sei o quanto que eles recebem de imigrantes, né? Que seria natural, né? Migrar para um país que Não fala, recebem, né? fala a mesma língua. Não sei, eu tenho a sensação que. Mas é onde tem a economia mais desenvolvida, tem mais oportunidade, não é lá, né? Uhum. Isso é um problemaço. Mas eu acho que outra questão importante, saiu até uma notícia de rodapé, que acho que foi na Inglaterra, teve uma manifestação pró-Palestina, alguma coisa do gênero, uma manifestação LGBT. Ah, foi E legal. aí os caras apanharam, né? Porque Não, eles não é que é legal que os caras recusaram. apanharam, mas é uma Não, falta de eles senso, né? recusaram o apoio porque, pô, vocês são indignos de nos apoiar, né? Então, eu acho engraçado porque tem muita gente É que nem movimento nessas feminista, né? causas, né? Muita gente nessas causas apoiando assim valores que são absolutamente contrários Exatamente. aos que eles defendem, né? Eu acho que é tipo as galinhas fazendo um manifesto em prol do KFC, né? Então, tipo, vai dar canja, né? Ó, vai dar canja, no final, beleza, vem aqui que você serviu a boa canja para nós, né? É, Então, é assim, que não nem uma tem moça, sentido. é que nem uma Mas moça que eu vi no Instagram, às comentou lá. vezes, Desculpa, pode falar, Pedro. às vezes só tomando porrada para aprender. É Às que vezes nem dá uma, vontade de falar assim, quer saber? Deixa então, vamos fazer o seguinte, faz uma célulazinha, deixa essa turma tomar e vive lá com essa turma. é que nem eu Cara, vi é uma um moça no negócio. Instagram comentando que haviam feito uma edição da devolução das velhinhas lá que eles devolveram, né? Porque elas disseram que eles trataram bem. Aí eu falei, manda sua mãe lá. Manda sua mãe não lá es- não esparra mais. É, manda lá para a sua mãe para o Hamas cuidar, sequestra ela, e aí quando ela voltar, fala, não, eles trataram ela super bem. Pô, meteram uma senhora de 85 anos numa motoca, depois colocaram ela no subterrâneo, Túneis. baixaram a borracha nela, entendi. ela passou, sei lá, desde aquele dia do sequestro até comendo pepino e queijo. Não, mas eles trataram super bem. Manda tua mãe. Olha que legal. E realmente, eu tô perdendo, assim, eu tô com muita dificuldade, assim, de lidar com algumas coisas. Eu tô ficando rabugento, eu não tô aguentando, cara. Juro por Deus. Síndrome de Estocolmo é pouco. Não, eu não tô. Cara, é um negócio se você sequestrar alguém, colocar numa cadeira dourada, você sequestrou a pessoa. Foi lá, É. quatro caras, colocaram a pessoa ali numa cadeira dourada, levaram para um palacete, mas disseram: "Ó, você não pode sair daqui", já é uma tremenda violência. Você está É. cerceando uma coisa que é da natureza humana, que é você poder ir viver para onde você quiser, a hora que você quiser. Agora você imagina, se pegar uma senhora de 85 anos, levar ela à força, colocá-la num subterrâneo, tirar ela do convívio familiar, os familiares não saber o que vai acontecer com ela não saber o que vai acontecer com ela, bater nela. Não, mas eles trataram bem. E uma ou duas ó, levaram os maridos, inclusive, que ainda estão presos. Nossa, mas é uma insanidade. Então, Hum. eu realmente fico surpreso que alguns intelectuais se Não, surpreendem. insanidade foi a palavra usada pelo Lula para qualificar a ação de Israel. Isso, exatamente. Aliás, então assim, ó, como eu falei, eu que Hum. tenho muitos motivos para ter vergonha de ser brasileiro, né? E poucos para ter orgulho. Eu tinha como a minha maior vergonha, como eu falei para vocês aquela vez, era a gente importar mão de obra escrava de Cuba, mas perdeu o lugar, cara. Porque o posicionamento brasileiro nesse episódio é vexatório. Que vergonha de ser brasileiro, que vergonha de ter o Lula como presidente. Meu único conforto é que eu não fiz parte dessa merda.
Meu único conforto. Então, aos isentos, aos omissos, a quem votou pela democracia, ó, embalem aí, que o filho é teu, façam um L aí, mas faz com gosto. Agora não adianta se esconder, não. E aí o Caio Blinder lá, eu fico lá no Twitter dele, só de vez em quando lembrando, né? Mas você votou nele, né? Você fez campanha e tal. Agora aguenta. O pessoal tá te cobrando aí por causa disso, né? Então agora aguenta, né? Apesar que diz que não vai votar nunca mais no PT. Mas vamos ver se não vai mesmo, né? Meus amigos, vamos à nossa rodada final de dicas, bolas dentro, bola fora. Começou um cavaleiro, vou começar pela Nora. E aí, Nora, qual que é a sua bola Hum. dentro, qual que é a sua bola fora? Olha, dentro, juro que essa semana não me ocorreu absolutamente nada, tá escasso. Bola fora é uma coisa assim, é mais pela situação. O Antônio Guterres meio que justificando o Hamas. Eu confesso que eu não sei exatamente se a culpa é dele ou não, mas acho que nessas situações você tem que tomar muito mais cuidado do que normalmente, tá? Então, qualquer que tenha sido a fala dele, o cara teria que ter tido 1000 vezes mais cuidado e teria que ter saído para desmentir isso. Na verdade, assim, eu acho que teria que ter poupado qualquer um de qualquer linguagem minimamente interpretativa, tá? Então, quanto menos Especialmente se na fala. posição que ele tá, né? Exatamente. Então, primeiro isso, e segundo, se ele realmente fosse mal interpretado, é porque, primeiro, ele não foi claro o suficiente, e segundo, desminta, tá? E a minha dica é um filme, de novo, um filme argentino. Na verdade, não é um filme, é uma série, mas justamente vem a propósito de tudo isso. Só tem a primeira temporada, não sei se será feita a segunda, mas mesmo assistindo só a primeira, dá para entender e faz sentido. Chama Iose. Eu detesto subtítulo, tá? Vírgula, mas chama Iose, o espião arrependido, o que fica muito pior, tá? Parece Sessão da Tarde, mas não é. Não, juro, fica pior, porque é sem dúvida. justamente um sujeito que esteve envolvido no ataque da AMIA. Então, imagina assim, isso combina com isso? Não, não combina nem um pouco. Mas é um retrato, está baseado num livro que tem bastante de fatos, tá? Então, vale a pena ver, eu acho que vale a pena a gente sempre lembrar a barbaridade que foi aquilo, tá? E como aquilo foi uma sucessão de erros, mas ao mesmo tempo de um bom planejamento no mau sentido, tá? Yossi, o espião arrependido, acho que foi na Amazon Prime, tá? São, acho que 6 capítulos, uma coisa assim. Mesmo que não tenha sequência, dá para entender bastante só vendo isso, tá? Vale a pena. E você, Xará? A bola dentro, eu estou tentando pensar uma coisa aqui, mas de fato está É escasso, difícil, né? viu? Tá. Bola fora eu vou dar para o. Bom, eu acho que essa bola fora que a Nora falou da ONU, sem dúvida, a ONU, de fato, é, é uma- eu tenho saudade do tempo que a ONU será só inútil, né? Tá se tornando uma organização pró-terrorista, né? Então, de fato, difícil. Mas olha É, só, os radicais de extrema direita já criticam a ONU, os fascistas, fascistoides, já criticam a ONU pela sua tendência ao globalismo, pelas suas posições questionáveis já faz algum tempo. Que bom que você se junta a eles. Mais um fascista na não, turma. Você já é veja, não, fascista na Austrália. não, na verdade, a minha crítica não é nem. Eu acho que essa coisa do globalismo é meio bobagem, mas o fato. Eles são inúteis, né? Você vê ali, puta, conversinhas mole enquanto o pau come no. Ninguém dá ouvidos para aquilo. E as organizações, OMS, Unesco, é tudo pau mandado da esquerda mundial. Então, realmente, faz assim, ó, junta tudo e joga fora. Mas eu falei isso porque a Nora lembrou. Eu, na verdade, estava com uma bola fora aqui para o Lula, que mandou embora mais uma mulher que sai do governo, lamentável, né? Um governo que devia estar lutando pela diversidade, de gênero, no caso, e vai substituir por um homem branco, cis. Olha que Muito legal. triste isso.
Se eu falasse chupa, seria grosseiro? Sim, só, mas eu não tô falando, tô apenas perguntando. Aí o programa é seu. Ah, entendi. Tá bom. Não, mas eu não vou falar isso, tal. E você, Vitor? Ah, tem alguma dica, Xará? Não, não tem. E aí, Vitor? Acho que tá engraçado, né? Em que momento o Lula não terá mais mulheres trabalhando? Acho que só vai ter a Janja, mais ninguém. Ele tá limando todas as mulheres, as poucas, né? A bola fora. Eu acompanho os relatores, as bolas fora dentro, não tem bola dentro. Olha só, Tem a bola minha, dentro, não. E eu tenho dica uma, também, é, não tô com dica. eu tenho uma bola dentro. A minha bola dentro vai para ele que desceu dos céus para a terra, né? Que trouxe a luz. Ele que é uma figura que está acima do humano, que é mítica, vocês sabem. Rogério Ceni, Eu- né? A minha bola dentro vai para Rogério Ceni. Rogério Pelo Ceni quê? está resgatando o Bahia, sequência de vitórias. As imagens das suas preleções no Bahia são emocionantes. Você Rogério chora? embarga a voz. Embarga a voz. Confesso que embarga a voz. A torcida do Bahia, bora Bahia, porreta, abraçou o Rogério Ceni, né? Porque ele ganhou 3 partidas e falou: nós temos o nosso campeonato e a gente tem que ser campeão, a gente tem que ir para a Sul-Americana, ganhar o primeiro título internacional do Bahia. São 3 vitórias seguidas, mas não ganhamos nada ainda. Enquanto o técnico anterior, a certa altura, disse: não, nas últimas 11 partidas, nós empatamos 11 partidas, quer dizer que a gente não perdeu. Então, os caras que fizeram uma boa troca. E a indicação do Rogério, né, do Guardiola. Vocês sabem que o Bahia passou a fazer SAF, 90% é do Manchester City, né? Então o Rogério não está lá à toa. Quem entende de futebol e investiu no futebol escolheu o Rogério Ceni. Ele está lá. Então a bola dentro para esse mito do Você não acha futebol. melhor esperar terminar o campeonato? Acho que não. Acho que não. Acho que Não, não, mas tem que comemorar antes, né? Agora que está sendo possível, né? e você vê que eu tô Ah, é. sendo. Eu não quero falar muito de futebol. Só isso aqui para mim. Você não acha melhor ficar por aqui? Quer Tá, falar pode mais? falar à vontade. Perdeu 3 pontos, de qualquer maneira, não Ah, não, tem não. problema. Eu, Não foi uma Eu, final co- de eu campeonato, combinei com o não era Vitor antes, eu mata-mata. combinei com a Nora e com o Vitor antes, sei lá, não vamos tocar no assunto, vamos respeitar a dor. Então, por mim, não Não, toco no aí assunto. doeu zero. Inclusive, Dei, eu não vou dei citar até nomes, risada. mas propuseram até colocar na pauta qual foi o pior 7-1 e eu achei aquilo desumano tipo, falei, não, Não, isso não. eu ia propor Hum. é, aqui, assim, teve gente que falou que nunca mais ia para o Z4 e tá no Z4 de novo. Então, assim, Calma, são calma. coisas que acontecem, né? Eu entendi. Vamos ver. Bom, desculpa, eu estou em outro momento. Futebol para mim, eu falo desse jeito, de forma positiva. A minha bola fora vai para nosso Mas eu candidato. tenho, já que estamos falando de dores futebolísticas, É, depois eu fiz uma promessa. Eu não vou mais assistir Vasco e Flamengo. Nunca mais. Só depois do Vasco ganhar duas seguidas. Eu não assisto mais. Chega. Vocês vai fazer uma mandinga. Tem que ganhar duas seguidas para eu voltar a assistir. Porque não adianta. Joga bem, perde, joga mal, perde, enfim. Todas as E variedades possíveis. todas as variedades. Hoje que eu estava vendo, pô, já chutou 6 vezes, o Flamengo zero. Eu falei, vamos perder. E não deu outra, perdi de 1-0. É isso. Assim, não dá mais. Chega, eu não vou. Quando tiver outro, eu vou saber do jogo 3 horas depois que acabar. Beleza. Bom, a minha bola fora vai para o nosso. Deverá em algum momento surpreender o Brasil com uma candidatura à presidência, o ministro Barroso. É impressionante, uma vaidade incontrolável, uma incontinência verbal, tem solução para tudo. Agora, a última crítica dele foi falar que que alguns poucos brasileiros detinham a metade de toda a riqueza de todo o resto do país. Pensei, está preocupado com a igualdade, abre mão do salário de ministro, né? É, Não deve viver lá dos quarentinha que recebe por mês, com certeza que não, né? né? Vinha de uma banca É, bacana, é. né? Lá no futuro tá garantido, né? Vamos começar em casa, né? E esse discurso idiota, né? Como se essas pessoas que acumulam essa riqueza não gerassem empregos, não tivessem empresas, não tivessem tributos, né? Então, assim, é esse ódio
que o brasileiro e o latino em geral tendo a prosperidade, do bem-sucedido, né? Essa inveja. Então, a minha bola fora para o ministro Barroso, que insiste em ignorar que numa democracia existem poderes e que o poder que ele representa deveria se caracterizar mais pelo comedimento, não dar muita opinião e deixar que o Congresso legisle. E a minha dica é a queda da Casa Usher na Netflix. É um serial, é uma série, tá difícil até de definir assim, mas conta a trajetória de uma família e aí tem uma série de ocorrências. É uma coisa que mistura um pouco, sei lá, se Família Addams com Quentin Tarantino, mas um pouco mais sombrio assim, Mas é americana, espanhola? americana. Ah, Talvez não tão assim, que o Quentin Tarantino é um negócio meio violento, mas uma violência meio ketchup, né? Uhum. sim. Né? Então não é assim, é um pouco menos, é mais sombrio, mas tem um lado. É interessante. Eu tô no terceiro episódio e é bem interessante. Tô ansioso para terminar de ver, né? Então esse final de semana aí, porque durante a semana não tá dando, né? Mas esse final de semana aí maratonaremos e terminaremos aí. Então é isso, meus amigos. Sempre bom encontrar vocês. Desculpem aí minha rabugice, eu realmente ando no limite. Tenho que tentar me conter, mas é porque eu tenho visto coisas assim que são assustadoras, ainda que não me causem surpresa, me causam nojo, ojeriza, e a minha rabugice tá crescente e o meu limite de paciência diminuindo. Mas é isso, meus amigos, sempre bom encontrar vocês, tá bom? Fiquem com Valeu. Deus aí, um Feito. abração e até Um semana que vem. abraço. Valeu! Beijo. Até.